de vestimentas espirituais, né? Das vestes de salvação. Nós precisamos de estarmos vestidos espiritualmente, e a palavra de Deus, ela fala para nós que vestes são estas, né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, e nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Nós vamos meditar, né, nessa palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Vamos orar. Soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos pela sua graça misericordiosa, pelo seu amor, pela sua bondade, e rogamos que o teu Espírito Santo seja servido em nos abençoar e possa falar de uma maneira gloriosa aos nossos corações, nos edificando, nos dando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de edificação cristã. Fala, soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para seu louvor, para sua honra e sua glória. Digam amém. Amém. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler então a partir do versículo 9. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos que me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-lhe: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém, meus irmãos? Então, esse texto aqui mostra para nós uma multidão diante de Deus. O capítulo que nós lemos aqui, 7 do livro de Apocalipse, revela para nós a visão que o apóstolo João teve, né? Ele estava exilado lá na ilha de Patmos, e Deus mostrou para ele as coisas que em breve vão acontecer. E Deus mostrava para eles coisas dos céus e coisas na terra. E Deus mostra para ele o trono de Deus, a glória de Deus. E ele aqui relata para nós uma visão
dos salvos, uma visão dos glorificados, uma visão daquelas pessoas que aceitaram a Jesus, né? Que receberam a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e agora estão na glória, estão juntas do Senhor. E ele diz que vê aqui uma multidão, todos de pé, vestidos com vestes brancas, vestes de linho brancas, né? E com palmas brancas nas mãos. E diz que eles estavam gritando, clamando em alta voz. Diz aqui, clamavam, na realidade, gritavam, eles estavam gritando com grande voz. E o que é que eles gritavam? Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e os anciãos também se prostraram, né? Depuseram as suas coroas, tiraram as coroas das suas cabeças e colocaram elas diante do Senhor, aos pés do Senhor, e todos diziam, amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre. Então, um momento assim de louvor, de adoração, João teve o privilégio de ver isso e registrar e revelar e trazer para nós. Ele teve uma visão de um pouco do louvor, da adoração que é dada a Deus para todo sempre, de eternidade a eternidade. E ele então narra isso. E ele vê uma multidão vestida de branco. E ele fica ali extasiado, maravilhado, olhando para aquilo. E o anjo que falava com ele, vira para ele e faz a seguinte pergunta: estes que estão de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Quem são esses aí que estão todos de pé, diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, adorando a Deus com essas vestes brancas, com essas palmas nas mãos, cantando, louvando, adorando? Quem são essas pessoas? Com toda essa alegria, com todo esse louvor, com toda essa vida, de onde que veio esse pessoal? E o João responde assim para o anjo: olha, eu não sei, o senhor é quem sabe, né? João dá essa resposta e disse-lhe: Senhor, tu sabes. E aí então o anjo explica ao João, ao apóstolo João, quem eram aquelas pessoas e de onde elas vieram. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, os que vieram daqui da terra, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por lavarem as suas vestes e as branquearem no sangue do Cordeiro, é que estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, né? Então, aqui o texto que nós lemos diz que essa multidão, que não se podia contar, ela era de todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam ali diante daquele trono. O Evangelho hoje está sendo pregado em todo o mundo, não só para os países, para os povos, mas também para os grupos étnicos. Dentro de um país, no caso aqui nosso do Brasil, aqui no Brasil não tem apenas brasileiros, né? Nós temos vários grupos étnicos aqui dentro do Brasil, nós temos várias colônias. Aqui nós temos alemães, nós temos russos, nós temos polacos, nós temos indígenas, nós temos vários grupos étnicos. Por isso que falam povos, línguas, tribos, nações. E o Evangelho está sendo pregado a toda criatura.
O Senhor Jesus disse: ide e pregai o evangelho a quem? A toda criatura, né? Todo ser vivo, todo ser humano, independente da raça que ele tenha, independente da etnia a que ele pertença, né? Não interessa se a pessoa é branca, se é preta, se é amarela, se é isso, se é aquilo, é um ser humano, é uma alma, precisa do evangelho, precisa da mensagem de salvação em Jesus Cristo. Então, o evangelho vai levar para a glória de Deus multidões de todas as áreas do mundo, de todas as partes do mundo, de todas as etnias do mundo, né? E vão estar ali diante de Deus. A visão que João teve dos salvos, das pessoas salvas em Cristo Jesus, das pessoas alcançadas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele vê ali uma multidão composta de pessoas de todas as línguas, tribos, povos, nações, raças, e ele fica maravilhado com aquilo, todos de pé diante do trono de Deus, com uma palma branca nas mãos, e gritando, cantando louvores, adorações ao Senhor. E o anjo então vira para João e faz uma pergunta retórica para ele, né? Faz uma pergunta, sendo que o próprio anjo é quem daria a resposta. Quem são esses aí? De onde que eles vieram? E João diz para ele: olha, eu não sei, o senhor é quem sabe. E aí ele então explica para o João: estes são que estão vestidos de vestes brancas. Preste atenção nisso. Não estavam nem nus, nem não estavam com roupa suja, não estavam com roupa rasgada, não estavam com roupa manchada, estavam vestidos com vestes brancas. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele então diz: vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E aí o versículo 15 diz algo interessante: por isso é que foi a eles facultado essa graça, esse direito de estarem diante do Cordeiro, de estarem adorando ao Senhor, porque lavaram as suas vestes e as branquearam do sangue do Cordeiro. Então é sobre isso que nós queremos falar hoje, irmão, sobre vestes brancas, né? Vestes brancas. E por que vestes brancas? Por que vestes? Em algumas Bíblias a tradução é túnica, né? Porque nós precisamos de uma veste. Por que nós precisamos de uma túnica para nós estarmos diante de Deus? Nós vamos abrir um pouquinho aqui a Bíblia e vamos chegar à seguinte razão, que o porquê de nós precisarmos dessas vestes. E é tão importante a questão da veste, que o versículo 15 diz: por isso estão diante do trono. Esse por isso pode ser trocado por esta causa, por este motivo, por conta disso. Em uma Bíblia está traduzido em razão disso. Em razão disso, ou seja, pelo fato de terem lavado as suas vestes e as terem branqueadas no sangue do Cordeiro, em razão disso é que estão diante do Senhor, né? Então, precisamos dessas vestes brancas. Agora, por que nós precisamos de vestes brancas? Por que nós precisamos estar vestidos? Da onde que veio isso? Para nós entendermos isso, nós precisamos voltar um pouquinho lá no Gênesis. Nós estamos no Apocalipse, né? Que é o primeiro livro da Bíblia, o último livro da Bíblia.
nós temos que dar uma puladinha lá no Gênesis. Abra sua Bíblia aí, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vamos ver aqui no capítulo 2, o que aconteceu com o ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz assim, 2:25 diz assim, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui está falando de Adão e Eva, lá no Éden, que Deus havia criado, né? E eles estavam no seu estado original. Eles não usavam roupas, não usavam vestes, não usavam túnicas. E estavam bem, não estavam desconfortáveis. Hoje, se nós tirarmos a nossa roupa, nós nos sentimos desconfortáveis. Nós estamos aqui, né? Esse grupo de pessoas, graças a Deus, estamos todos nós aqui felizes, alegres, satisfeitos, bem acomodados, tranquilos, mas todos nós estamos vestidos, né? Um está de vestido, outro está de saia, outro está de calça, outro está assim, sabe? Todos nós estamos vestidos. Mas, vocês até me desculpem dar esse tipo de exemplo. E suponhamos que nós tivéssemos tirar a nossa roupa aqui, como que nós ficaríamos? Nós íamos ficar todos extremamente desconfortáveis, né? Agora, olha bem, lá com Adão e Eva, capítulo 2, versículo 25 de Gênesis, diz o seguinte, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por que Adão e Eva não se envergonhavam mesmo estando nus? Porque eles não tinham vergonha? Não é porque fossem desavergonhados. É porque não havia motivo para se envergonhar. Estavam em inocência. Estavam no estado de santidade, de pureza, né? Mas algo aconteceu que eles não puderam mais ficar nus. O que aconteceu? Aqui no capítulo 3, o versículo 7, diz o seguinte, capítulo 3, versículo 7 diz assim, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que aconteceu com Adão e Eva, que eles conheceram que estavam nus? Eles cometeram pecado. Eles transgrediram a lei de Deus, a vontade de Deus. Deus os pôs do Éden, do paraíso, e deu uma lei para eles, e disse, tudo vocês podem fazer, menos isso, menos comer aqui dessa árvore, porque no dia que vocês fizerem isso, cometerem isso, vocês estarão infringindo a minha lei, né? E vocês passarão a morrer. Então, olha só, eles viveram lá por bastante tempo no estado de inocência, em pureza, em harmonia com Deus. A Bíblia diz aqui que todos os dias, na viração da tarde, Deus ia e estava com eles, tinha comunhão com eles, e eles ficaram felizes, alegres com a presença de Deus. Mas um dia eles pecaram contra Deus. A serpente, Satanás, enganou a Eva envolveu o Adão, né? E ambos pecaram, transgrediram a vontade de Deus, a lei de Deus. E quando Deus, então, chega aquela tarde, como costumeiramente fazia, diariamente Deus os visitava à tarde. Quando Deus chega ali, os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus.
conheceram que estavam nus. Eles estavam nus há tanto tempo e não haviam se apercebido disso, porque não havia malícia. Mas quando entrou a malícia, entrou o pecado, entrou a maldade no coração deles, aí eles se sentiram desconfortáveis. Tanto que, olha só, o que eles fizeram? Eles correram lá e tentaram resolver o problema da nudez. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Né? Fizeram alguma coisa para proteger. Para proteger o quê? Para proteger seu sexo. Olha só, irmãos, como que o pecado, quando ele entra, ele contamina. Eles estavam nus, estavam tranquilos, não se sentiam envergonhados, porque era uma coisa absolutamente natural, né? Mas quando pecaram contra Deus, se sentiram desconfortáveis por estar nu. Então, olha só, por que nós temos necessidade de vestimenta? Por causa do nosso pecado. O nosso pecado, ele é simbolizado pela nossa nudez. A pessoa que ainda não é salva, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que ela está nua diante de Deus. A sua nudez está perante o Senhor. Se entrar aqui na igreja agora uma pessoa nua, todos nós vamos condenar isso, vamos nos sentir desconfortáveis. Nós estamos vestidos e aquela pessoa está nua, né? Então, o nosso pecado é comparado à nossa nudez. Mas vamos continuar aqui nossa Bíblia. Nós vimos capítulo 3, versículo 7. Então, eles reconheceram que estavam nus e tomaram uma providência de cozer uma roupa para eles de folhas de figueira. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, como Deus fazia todos os dias. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Pela primeira vez, eles se esconderam de Deus, fugiram de Deus. Por isso que as pessoas fogem de Deus. Jesus fala isso, né, no capítulo 3 do Evangelho de João. Diz que se as pessoas estivessem na luz, elas viriam para Deus, porque Deus ele é luz. Mas as pessoas fogem de Deus porque estão em trevas. E quando a pessoa que está em trevas ela é levada perante a luz, é revelado. A luz revela todas as coisas. Ela mostra o que está certo, ela mostra o que está errado. Então, olha só, pela primeira vez, Adão e Eva teve medo de Deus. Preste a sua atenção aqui de uma maneira muito especial, que é uma palavra de Deus para nós nessa noite. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e Eva da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Tentaram fugir de Deus, tentaram se afastar de Deus. Por que que eu, às vezes, a minha carne, a minha natureza sente vontade, é uma dificuldade para mim vir na igreja, é uma dificuldade para ler a Bíblia, é uma dificuldade para orar, é uma dificuldade para buscar a Deus. A igreja tem que fazer campanhas especiais de jejum, campanhas de oração, temos que fazer correntes especiais para nós atrairmos as pessoas a Deus, justamente por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Começou lá com Adão e Eva, quando eles tiveram consciência do seu erro, perceberam que estavam nus,
A primeira providência foi tentar encobrir a sua nudez, e a segunda providência foi tentar fugir, esconder-se de Deus. Até hoje nós continuamos fazendo isso. As pessoas tentam justificar, se auto-justificar, querem ser salvas através das suas obras, querem ser salvas através dos seus meios. Nós continuamos tentando fazer túnicas de figueiras para cobrir a nossa nudez, mas só tem um jeito, irmãos, só tem um jeito de nós termos as nossas vergonhas cobridas, é quando o próprio Deus toma a iniciativa e Ele nos cobre. Vamos continuar aqui a leitura, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse, Adão disse para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Nunca Adão jamais tinha temido ao ouvir o Senhor. Mas agora ele diz aqui: ouvi a tua voz e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha só o problema da nudez aí. A consciência da nudez fez com que ele temesse e se escondesse. Não é exatamente isso que nós fazemos com relação a Deus, irmãos? Tememos, né? Não no sentido de ter temor, mas no sentido de temer mesmo, de temer, e tenta se esconder, fugir de Deus. E aí Deus então reage, versículo 11, disse-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Como é que você ficou sabendo que você está nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Espera aí, o que aconteceu com você? Por acaso você pecou contra mim? Fez o que eu disse para você não fazer? E aí começou aquela coisa de tentar passar a responsabilidade para o outro, né? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Não tem culpa não, tá, Senhor? Eu estava lá quietinho, tranquilinho, e a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. Tadinho do Adão, tão inocente, né, irmãos? Nós somos assim, continuamos sendo dissimulados até hoje, né? Não gostamos de assumir a responsabilidade. A coisa mais difícil é a pessoa se arrepender, porque antes dela se arrepender, ela precisa se convencer do seu pecado. E quem é que quer apontar o dedo para si mesmo e dizer: eu pequei, eu sou pecador, eu errei? Por isso que nós precisamos da ação do Espírito Santo. É Ele quem nos convence dos nossos pecados. O Adão aqui está tentando se auto-justificar. A mulher que tu me deste me deu a fruta. Come, Adão, eu comi. Aí Deus foi para cima da Eva e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Adão não tem culpa nem eu, viu, Senhor? A serpente me enganou e eu comi. Realmente a serpente havia enganado a ela, né? Mas isso não a eximia da sua responsabilidade. A pessoa, quando peca, quando tropeça, quando erra, realmente ela foi seduzida pela carne, pelo mundo, pelo diabo, né? Pelas suas concupiscências carnais, mas isso não a exime da sua culpa, da sua responsabilidade. Mas nosso objetivo hoje é falar sobre vestes. Então, irmãos, o que Deus fez com Adão e com Eva? Eles estavam nus, não podiam continuar nus, tinham vergonha da sua nudez. Por conta da sua nudez, agora eles estavam fugindo de Deus, se escondendo de Deus, temendo a Deus, tudo por conta da nudez. E a nudez veio em decorrência da desobediência, do pecado.
Então, qual foi a providência de Deus? Capítulo 3, versículo 21, diz para nós o que Deus fez para resolver o problema da nudez do homem. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aquela túnica de folhas de figueira não resolvia. Deus fez uma túnica de pele. E aí, irmãos, para que Deus pudesse fazer essa túnica para cobrir a nudez do homem, ele fez ela o quê? De peles. E da onde que ele tirou essa pele? É a pele de algum cordeiro, de algum animal. Então, o primeiro animal que teve que ser morto, que teve que ser imolado, que teve que derramar o seu sangue, que teve que dar a sua vida para poder cobrir a nudez do homem. Ali estava sendo tipificado a salvação através do Senhor Jesus Cristo. O que viria a acontecer muitos e muitos anos lá na frente, na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, também teria que ser morto para que através da sua vida ele pudesse cobrir a nossa nudez, cobrir o nosso pecado. Então, Gênesis 3, 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles, e os vestiu. Olha só, os vestiu, Deus os vestiu. Deus não queria e não podia deixar que eles continuassem nus, Então Deus os vestiu. Então, irmãos, por isso que nós precisamos de vestes de salvação. Por isso que aquela grande multidão que João viu, toda ela estava vestida de vestes brancas, vestes que tinham sido lavadas e remidas e branqueadas no sangue do Cordeiro. O Cordeiro é o que tinha que sido morto para providenciar um meio para que houvesse a cobertura da nudez do pecado do homem. Amém, meus irmãos? As Sagradas Escrituras, elas se complementam, Quando você começa a entender o todo, você fica maravilhado. Então a gente vê que a morte de Jesus Cristo na cruz, Jesus morre e derrama seu sangue, não foi uma coisa louca, não foi uma coisa perdida, não foi uma coisa sem lógica, não foi uma coisa sem base. Tem um porquê daquilo ali. Muitos cristãos falam assim: o sangue de Jesus tem poder, Eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. E pessoas, ao ouvirem isso, ficam pensando: mas meu Deus, o que isso quer dizer? Por que sangue? O que tem a ver sangue? Uma vez eu estava viajando e comecei a perguntar isso para Deus: Senhor, por quê que o Senhor exige sangue, que é uma coisa física, para perdoar pecado, que é uma coisa espiritual, Eu estava viajando até de São Paulo para Santos, e o Espírito de Deus falou isso dentro do meu coração, deu uma revelação profunda. Por que Deus exige o sangue? Porque o sangue simboliza justamente a vida desse cordeiro que foi morto, para que pudesse sair o material para cobrir a nudez, para cobrir o pecado do homem. Vamos continuar então. Então nós vimos aqui alguma coisa, o porquê da necessidade de vestimenta para cobrir a nossa nudez. Por isso que a Bíblia fala tanto em vestimentas, Vamos ver agora alguns versículos que falam para nós sobre a importância das nossas vestimentas, e vestimentas brancas, vestimentas lavadas e branqueadas no sangue de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, voltar lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Nós já estamos encaminhando para o final. Capítulo 3, versículo 18 de Apocalipse,
fala para nós alguma coisa sobre vestes brancas, né? 3,18 diz assim: aconselho-te, aqui é Jesus que está falando, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, irmãos, aqui nas cartas, né, enviadas às igrejas, no caso aqui, é a carta enviada à igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós estamos vivendo o período dela. Jesus dá esse conselho à igreja, a nós: aconselho-te que de mim, é de Jesus que nós compramos isso, compres ouro provado no fogo e roupas brancas para que vistas. O que significa essa expressão, irmãos? Comprar de Jesus roupas brancas para cobrir a nossa nudez. Significa isso: ser salvo em Jesus Cristo, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nos render a Jesus, receber Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador. É isso que o Evangelho ensina para nós. Por isso que Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, aos olhos de Deus é como que ela estivesse ou esteja nua, sem vestes, né? E nós precisamos de vestes. Por isso que Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro puro provado no fogo, para que você te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, irmãos, isso aqui quem está falando não é a igreja do Evangelho Quadrangular, não é o pastor Cláudio Rocha, não é o padre, não é o papa, não é o isso, não é aquilo, é a própria palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que está falando para mim, para você, para todos que estão aí nos assistindo pelo Facebook, né? Aconselho-te que compres de mim roupas brancas para que te vistas. Amém? Vamos continuar então. Já vimos Apocalipse 3, 18, agora vamos ver Apocalipse 22, 14. Finalzinho aqui do livro de Apocalipse 22, 14, fala também sobre vestes e sobre vestes brancas. Brancas, não brancas porque foram lavadas com omo, com sabão em pó aí, né? Sabão em pó, que eu não sei a marca de sabão em pó, os vários sabões que tem aí, como é que é? Tem omo, tem não sei o quê, veja, né? Não sei. Mas não é branqueada com esse sabão aí, com esses alvejantes, não, irmãos. Tem que ser branqueada com o quê? Qual é o alvejante que branqueia as nossas vestes espirituais, irmãos? Qual é o alvejante? O sangue de Jesus. Amém, irmãos? A propaganda diz aí que se você quer um branco mesmo, tem que ser o sabão X, o alvejante X, né? Aquele é que limpa, aquele é que fica branquinho. De primeiro, as irmãs, as mulheres, colocavam a roupa para coarar, né? E disse que o negócio funciona mesmo, né? Coloca no sol, lava a roupa, e a roupa meio úmida, espalhava assim em cima da grama, e ficava ali pegando sol. E eu já vi muitas roupas assim, né? A roupa está coarando, e disse que ficava branquinha, né? Limpava a roupa, ficava bom, o sol limpava.
Mas no caso aqui, meu irmão, não adianta coarar, não. Aqui tem que ser lavada, branqueada no sangue do Cordeiro. 22:14. Na minha Bíblia, a tradução não está boa. Vou ler como que está aqui a tradução de Apocalipse, capítulo 22:14. Diz assim: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa aqui não é a melhor tradução lá do original grego que foi escrito. A melhor tradução do original grego que foi escrito está na Bíblia Ara, na Bíblia atualizada. Lá no original está dizendo assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado quer dizer feliz, felizardo, abençoado, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, irmãos, olha para mim aqui. Quem for o felizardo, o abençoado, o bem-aventurado, né, de lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele vai ter o direito de entrar na cidade pelas portas, né, e vai ter também direito à árvore da vida. Porque lá no Éden tinha duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Então, lá na glória vai estar a árvore da vida, né? Quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, vai ser dado a ele o direito de entrar na cidade pelas portas. Entrar na cidade pelas portas significa o quê, irmão? Significa honra, né? Uma autoridade, quando chega uma cidade, ela entra na cidade pelas portas, né? Com carros, com som, às vezes com batedouros, não é isso mesmo? E faz aquela recepção bonita. É isso que nós vamos entrar assim na glória, nós vamos ser recepcionados, recebidos com honra, né? Agora o ladrão, como que o ladrão entra nas nossas casas quando ele entra? Ele entra furtivamente. Ladrão não toca a campainha e não entra pela frente, ele pula o muro, ele entra por trás, né? Então, olha só, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas suas portas. Amém, meus irmãos? Apocalipse capítulo 22, versículo 14, na Bíblia Ara, atualizada, né? Está essa tradução. Alguém aqui tem essa Bíblia, irmãos? Alguém tem? A senhora tem, né? Você também. Então está desse jeitinho. E Apocalipse agora, capítulo 3, 4 e 5. Ainda no livro de Apocalipse. Olha que hoje nós estamos usando Gênesis e Apocalipse, né? Nós já estamos encerrando. Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5. Olha só o que diz aqui. Capítulo 3, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Jesus está dizendo, na cidade de Sardes, tem algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E guardaram as suas vestes assim, incontaminadas. E elas também andarão comigo de branco. Amém, meus irmãos? São vestes e vestes brancas.
o próprio Senhor Jesus também vai estar vestido de vestes brancas. Amém? Elas andarão comigo de branco, né? Porquanto são dignas disso. Por que elas são dignas disso? Porque branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Amém, meus irmãos? Vamos dar glória a Deus aí, dá um bravo de aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, versículo 5, Apocalipse capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, vou continuar a leitura, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Esse merece uma aleluia redobrada, né, meus irmãos? Vamos ler de novo, aleluia! Glória a Deus, amém. O que vencer será vestido de vestes brancas. É Jesus que está dizendo isso aqui. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Isso aqui me faz lembrar, irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Jesus diz assim, Mateus 10, 32 e 33, que aquele que o negar diante dos homens, Jesus também vai negar essa pessoa diante do Pai. Mas aquele que o confessar diante dos homens, ele, Jesus, também vai confessar o nome dessa pessoa diante do Pai. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós estamos preparando o amanhã, irmãos. Quando você hoje se dispõe a testemunhar do nome de Jesus, você não se envergonha do Evangelho de Cristo, como Paulo dizia, né? Você é uma testemunha do Evangelho de Jesus, você prega a palavra de Deus, você não tem vergonha do nome de Jesus, você fala de Jesus para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus superiores, para todas as pessoas, né? Você não se envergonha do nome de Jesus. Jesus também não vai se envergonhar do seu nome. Então aqui diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma eu vou riscar o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai que estás nos céus. Então vai estar vestido de quê mesmo? Não, de vestes brancas. Vestes brancas, a nossa salvação, a nossa justiça em Cristo, né? E para nós encerrarmos, Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15 é uma exortação para nós, né? Guardarmos assim bem no fundo do nosso coração. Apocalipse 16:15 diz assim, Jesus falando, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Amém? Apocalipse 16:15. Olha para a sua Bíblia aí. Eis que venho como ladrão. Por que Jesus fala que virá como ladrão? Ele está querendo dizer aqui, furtivamente, inesperadamente, surpreendentemente. É assim que o ladrão vem, né? Ladrão não manda um WhatsApp falando para você, amanhã às 10h45 eu vou arrombar a sua casa. Ele chega, né? Ele nos atinge. Então, por isso que Jesus diz que virá como ladrão. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, felizardo, aquele que faz o que, irmãos? Aquele que vigia. Bem-aventurado aquele que vigia, tá certo? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, as suas roupas, a sua túnica,
para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Amém, irmãos? Então Deus hoje pôs no nosso coração falar sobre vestes brancas, lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Então, esse é o único meio pelo qual nós somos salvos. Irmãos, não é a igreja que salva, não é a placa que está lá na frente da igreja que salva, não é o pastor que salva, não é dar dízimo que salva. Pastor, então eu não devo dar dízimo? Não, você deve dar dízimo sim. Dízimos e ofertas, um meio que Deus estabeleceu para o sustento material da obra de Deus. Como que a obra de Deus vai caminhar na face da terra? Ela precisa de recursos humanos. E como que Deus providencia os recursos humanos para a igreja? Através dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Mas dar dízimo e dar oferta não me assegura a minha salvação. Né? Ser músico, tocar na igreja, é uma maravilha, é um ministério glorioso, mas isso não me assegura a salvação. Cantar, ser um cantor, ter uma voz linda, maravilhosa, isso é precioso, isso é um dom glorioso, mas não assegura a minha salvação. Ser um pastor, um pregador da palavra de Deus, falar para multidões, ser um grande homem de Deus também não me assegura a salvação. O que me assegura a salvação é eu estar vestido com estas vestes brancas, branqueada no precioso sangue do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Eu, você e toda e qualquer pessoa que um dia quiser estar diante do Senhor, que um dia quiser fazer parte daquela multidão que João viu a multidão dos salvos. Ele nos viu ali, irmãos. Ele viu a multidão dos salvos. O anjo perguntou: quem são estes? De onde eles vieram? Eles não sabiam. O anjo respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação, que branquearam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Então eu preciso de ter vestidura e ser branqueada no sangue do Cordeiro. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar, clamar ao Senhor, buscar a sua graça misericordiosa. Eu vou convidar também os irmãos aí do louvor, eles vão estar louvando, adorando ao Senhor e glorificando a Deus, em nome do Senhor Jesus.